Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você questiona, critica, sugere, pergunta e a gente leva a sua mensagem até os parlamentares. Hoje a gente fala sobre os deveres dos prefeitos, a privatização de rodovias, regras de trânsito nas escolas, pena de morte no Brasil e atualização do Código Penal. No quadro Jovem Senador, a conversa é com o senador Garibaldi Alves. O Alô Senado está no ar. A gente começa por Alagoas. O José Clemildo, morador de Giraldo Ponciano, quer saber por que os senadores não fazem uma lei para garantir que os prefeitos cumpram os seus deveres depois de eleitos e sejam afastados do cargo caso não apareçam para trabalhar na prefeitura. O Alô Senado levou essa mensagem ao senador Álvaro Dias. Olha, José Francisco, é importante a sua proposta. Eu apresentei já um projeto em consonância com o que você deseja. Chama-se o projeto do recall. Os eleitos terão que cumprir as suas promessas. E na eventualidade de não ocorrer o cumprimento das promessas da campanha eleitoral, correrá o risco de perder o mandato através de uma decisão popular. Primeiramente, o Poder Legislativo autoriza esse referendo e os eleitores, todos os eleitores, se manifestam sobre a permanência ou impedimento do eleito em razão de não cumprir os compromissos assumidos na campanha eleitoral. Essa é uma proposta moralizadora. O nosso projeto está em tramitação já na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Existe algum projeto para privatizar as rodovias no Nordeste? Quem fez essa pergunta foi o Antônio Cláudio da Cruz. Ele mora em São Luís, no Maranhão. E quem responde é a senadora Lídice da Mata. Olha, diversas privatizações já foram feitas, no caso da Bahia, abertas pelo governo federal, em comum acordo com o governo da Bahia. Tem rodovias federais, como é o caso da 101, que cortam o Nordeste inteiro, que diversos trechos são privatizados. E eu não sei lhe dizer se o novo governo ele abriu alguma licitação, nesse momento, algum edital de licitação para outras rodovias. Mas já existem no Nordeste diversas rodovias federais que são privatizadas. Twitter, Facebook, WhatsApp. De que forma as manifestações virtuais influenciam nas decisões dos nossos senadores? O Passeata Eletrônica foi saber como o senador José Medeiros se relaciona com seus seguidores nas redes sociais. No geral, respondendo objetivamente, hoje o que pauta o mundo da política são as redes sociais. Nós estamos quase chegando num ponto do mandato direto, do exercício do mandato direto do povo. Muda voto, inclusive em nomeações. Eu tive, aqui na eleição agora da presidência, teve senadores que chegaram a mim e confessaram que mudaram o voto devido às manifestações das redes sociais dele. Então, isso é um fenômeno acontecendo. O assunto agora é pena de morte. O Benedito José, de Lagoa do Itaengá, que fica em Pernambuco, sugere a criação de uma lei que permita a pena de morte para combater a violência no Brasil. Ele diz que muitas leis brasileiras são baseadas em legislação internacional. Então, por que não seguir o exemplo de outros países onde ela existe? O Benedito sugere um plebiscito para saber quem é contra ou a favor da pena de morte no Brasil. Com a palavra, o senador Lazier Martins. A pena de morte é um assunto tão velho que já poderia ter morrido. Porque para instituir a pena de morte no Brasil, importaria numa alteração da Constituição, cláusula pétrea. O que nós precisamos no Brasil para combater esta grave criminalidade que se dissemina pelo país é agravando as penas para os crimes graves. A penalização no Brasil é muito frouxa. Isso precisa ser agravado.
E, por outro lado, nós precisamos muito também de penitenciárias para segregar esse mundo de delinquentes que convive na sociedade, isolá-los, agravar também a situação da progressão de regime, isto é, o serviço externo, o convívio do criminoso junto com a sociedade. Isso não pode continuar. E eu tenho um projeto de lei que pede também a volta do exame criminológico para aquele que quer a progressão de regime se submeta a exames psiquiátrico, psicológico, com assistente social, porque está cheio de psicopatas espalhados no nosso meio, causando perigo e intranquilidade na população. Levar o que é ensinado nos cursinhos de autoescola para as salas de aula da rede pública de ensino. Essa é a proposta do Samuel Fernandes, de Inhapim, pequena cidade mineira, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Ele quer saber se é possível inserir uma disciplina no currículo escolar que ensine as regras de trânsito. Quem responde é o senador Pedro Chaves. Bom, a pergunta é muito oportuna. Tem alguns temas como o trânsito, meio ambiente, cidadania, ética, que são temas que são chamados temas transversais. Em todas as disciplinas, o professor tem que realmente aprofundar e falar sobre a lei do trânsito. Não precisa fazer uma disciplina isolada, estanque. Importante que ela esteja permeando todas as demais. É tão importante falar sobre o trânsito que todas as disciplinas ensejam realmente tocar nesse assunto, que é fundamental. E as escolas já fazem isso. As que não fazem, é necessário que faça para que haja uma consciência coletiva sobre a importância do trânsito, diminuir a mortalidade, que é muito grande, que é uma das maiores do país. E a pergunta agora vem de Apucarana, no Paraná. O Flávio Ribeiro quer saber por que o Código Penal não é atualizado. Segundo ele, é preciso que sejam criadas leis mais severas e que haja redução de tantos recursos judiciais. A resposta é do senador Antônio Anastasia. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar ao Flávio, de Apucarana, no Paraná, por sua pergunta, que é muito importante. Eu fui designado relator do Código Penal, do novo Código Penal, que é a revisão de uma legislação, Flávio, você tem razão, muito antiga, de 1940 e pior, com uma grande legislação complementar que veio ao longo dessas décadas. E a legislação, de fato, ficou defasada, ficou ultrapassada. Por isso mesmo, esse trabalho que estamos fazendo agora para consolidar no novo Código Penal as novas tendências do direito penal, atualizando as penas, disciplinando melhor a relação entre a sociedade e o poder punitivo. Isso tudo vai ser feito no escopo, no âmbito desse projeto novo que eu sou relator do Código Penal. O objetivo é exatamente modernizar, ouvindo a sociedade de modo muito enfático. Olá, meu nome é Kathleen, eu sou da cidade de Macambira, de Sergipe, e sou representante do meu estado no Jovem Senador 2016. A princípio, eu queria falar que está sendo uma experiência incrível vivenciar todo esse meio político aqui em Brasília. E a minha pergunta é o seguinte: como nós sabemos, popularmente, a democracia é um governo do povo. No entanto, o que vemos hoje é uma visão bem generalizada da política, em que as pessoas, a população acha que a política só existe entre os grandes, por exemplo, no poder executivo, no poder legislativo, entre os senadores, entre deputados, enfim. Como lidar com essa situação e como fazer as pessoas entenderem que a política é do nosso dia a dia, é do nosso cotidiano, é algo da nossa vida, que o que nós fazemos comumente é política. Porque, assim como dizia Aristóteles, nós somos seres humanos políticos, nós somos animais políticos. Então, como lidar com essa situação generalizada e como fazê-los entender que são políticos, que todos nós temos essas decisões? Kathleen, a política está presente no nosso dia a dia. Nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão da participação política. O que acontece é que o eleitor se vê dispensado, muitas vezes, de acompanhar a atuação do governante ou do parlamentar, porque votou e acha que o dever cívico se esgotou no ato de votar, quando ele precisa cobrar, acompanhar, participar e dar a sua cota de contribuição para que a política se torne cada vez mais uma atividade que tem tudo a ver com o progresso e o desenvolvimento do país. E o
o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui, mas para os próximos programas não deixe de dar a sua contribuição. Para mandar a sua mensagem pelas redes sociais, acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Pelo WhatsApp, o número é o 61 99966 1616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!